e eu termino a apresentação aqui, convidando a Bárbara para fazer a sua. Bom, então, se puder projetar, Clarissa, por favor. Ai, obrigada, viu? Bom, então eu sou a Bárbara. Recentemente eu defendi o mestrado em artes no campus da Unesp de São Paulo. Conheço a Tânia já de algumas caminhadas, né, Tânia? E muito bom reencontrar você e um prazer estar aqui com esse grupo. O que eu vou apresentar para vocês é um recorte da dissertação. Eu basicamente trabalhei com fotografia no contexto de, de ensino formal, numa sala de nono ano, aqui no município de Campinas, onde eu resido. E, e aí, aqui para o evento, eu vou trazer um recorte mais aprofundado no tempo que a gente tem, né? Que é uma discussão que eu, desde quando eu comecei a iniciação científica, ainda no curso de pedagogia, buscando entender, investigar essas questões do corpo, né? Muito influenciada pelas disciplinas que eu fui fazendo ao longo da graduação, que tinham a ver com o corpo, e eu ainda não entendia que isso era uma preocupação importante no contexto da educação. E aí eu fui vendo o quanto isso é desafiador no nosso trabalho e quanto a gente precisa se apropriar, trazer um pouco a discussão dos gestos do corpo caminhante, realmente num olhar de quem caminha, né? Quer dizer, a nossa escrita, a nossa proposta, ela se dá por uma escrita corporal, que a gente pode pensar, né? Que corpo é esse que habita e que lugar é esse? Pode passar, por favor. Então, é o recorte, né, como eu falei, da dissertação. Ele visa apresentar diferentes processos coreográficos e cartográficos do corpo caminhante por meio do gesto, para pensar as impermanências, as flutuações e as inconstâncias na sociedade contemporânea, processos importantes. Eu fui me deparando com essas situações em sala de aula, em que eu tenho uma formação voltada a artes visuais, e fui pensando em como trazer as questões corporais no contexto da escola, sobretudo para entender que corpo é esse, porque o que a gente vê? A gente vê tantos professores que também não têm uma consciência, ou talvez não pararam para pensar que corpo é esse, né, ou que consciência corporal é essa, e de algum lado isso implica, né, na postura, em como a gente lida com os processos, né? Então, por exemplo, estou aqui no carro falando para ou poderia estar num outro espaço, poderia estar ao vivo, quer dizer, esses gestos desse corpo que está aqui são mais do que só olhar para uma questão que estava sendo colocada, é pensar essas cartografias que se colocam nesses processos. Pode ir? Pode passar, por favor?
as imagens para vocês aqui dentro do tempo, né? Dessas experiências que eu chamo aqui experiência estética e estésica, a partir da caminhada. Como a caminhada, para mim, tem o significado de educação por meio de trajetos cartografados pela pesquisa. Então, de alguma maneira, quando eu investigo os processos do corpo caminhante num contexto da escola, eu tenho me interessado também por esses outros gestos performáticos da pesquisadora, porque qual que é a relação que eu faço? A gente não consegue separar, a gente não consegue fazer uma relação tão distinta daquele corpo que atua, que faz, que acontece, e do corpo que está do lado de fora, muitas vezes. A gente leva tudo isso, a gente leva essas memórias corporais, a gente leva essas marcas, e isso vai ser ressignificado de uma maneira ou de outra nas relações que a gente vai tecendo no ambiente, né? Então, de alguma forma, como isso pode ser pensado, pode ser problematizado no contexto da escola, que eu estou pensando na aula de arte, como um recorte das que estamos fazendo no contexto que atua, né? Pode ir mais um. Bom, então, como metodologia, eu me apoiei bastante nos trabalhos do Manuel de Barros, tá? Do poeta Manuel de Barros, que vai trazer banana, porque elas são tem trabalha com essas infâncias, com essas memórias, com essas histórias, e o quanto isso enriquece o debate, enriquece a sistematização do que a gente se propõe a fazer. O Willem Flusser, especialmente no um pouco essa relação do gesto, ele vai tratar do gesto a partir do Flusser para pensar esses gestos corporais numa caminhada que se propõe ser uma caminhada fotográfica, mas também uma fotografia sem a câmera, né? Como o Manuel de Barros, em alguns momentos, especialmente falar de uma fotografia que não existe câmera. Qual é o nível, né, que a gente pode olhar de sensibilidade, de evidência, de constelação, de fabulação a respeito dessa, né, dessa questão poética que se coloca, né, como isso pode ser pensado. Pode ir mais, que aí eu vou mostrar para vocês as imagens, né, como que eu fui fazendo. Isso. Então, dos resultados, né, eu vou aqui trazer para vocês os resultados, já mostrar as imagens. O processo dessa pesquisa com o corpo caminhante, ele se entrelaça na relação entre a educação pela materialidade do gesto, a partir dos diferentes elementos, então, que compõem esse movimento gestual, os gestos e as escritas gestuais que afia em expansão, uma cartografia do corpo coletivo que contamina os espaços, que deixa rastros, pegadas e marcas nos diferentes atravessamentos dessa experiência. De alguma maneira, eu estou olhando para essas materiais das linguagens artísticas, a gente pensa muito nas questões da materialidade, como a gente opera as linguagens, como a gente opera as relações a partir das materialidades que a gente vai encontrando. E isso é uma questão importante para mim, pensar na materialidade desse corpo caminhante. Esse corpo que caminha, ele caminha só com o seu corpo? Ele caminha com a imaginação? Quais são as estratégias que ele utiliza para caminhar? E que caminho, a trajetória é essa? De que forma isso acontece? Então, são questões que a gente vai abrindo dentro de uma metodologia
metodologia que se propõe a olhar algo mais aberto, mais fluido, né, mais corrente, quando a gente vê que as coisas elas vão tomando proporções, né, caminhos que mesmo nem mesmo o próprio pesquisador com pesquisa vai trazendo esses elementos, né. Pode passar. Isso. Então aqui são imagens que eu fui fazendo de alguns lugares que eu fui passando, seja para evento, seja viagem, bate e volta, e aí eu fui fotografando essas imagens, pode passar. São 5 imagens de diferentes lugares, e aí eu fui fazendo um mosaico dessas imagens, um poucamento, né, quando a gente, né, eu fico indo e vindo com ela, quer dizer, como que esse deslocamento se dá, né? Tem momentos em que eu não reconheço mais essas imagens, não reconheço mais quanto que eu fiz, né? Justamente porque existe uma relação, né, entre a imagem que é feita, né, quer dizer, a ideia que eu tinha naquele momento, quando a gente coloca numa montagem, numa curadoria, ela toma uma outra proporção, e quando a gente coloca isso na pesquisa, de alguma maneira a gente vai fazer outras coisas, a gente retoma, e a gente retoma de uma forma diferente, deslocada, atravessada, como essas imagens, de alguma forma, elas me afetam. Então, um pouco tentar entender que caminhada é essa, que corpo caminhante é esse, e que materialidades são essas que a gente vai recolhendo ao longo do nosso percurso, né? De que forma isso ocorre. Pode passar. Isso, pode passar. Pode mais. Isso, pode ir para a próxima. Isso, e aí eu concluo então com essas palavras, né, que eu penso como, talvez aí, questões para a gente pensar, imagens, textuais ou textos imagéticos, né, como a gente quiser pensar, de como essa experiência do caminhar, muito, alimentado também pelos trabalhos da Edith Derdick, né, que eu não citei no início, né, que foi fundamental pensar no trabalho da Edith com a questão da linha, e esse processo da caminhada como método, né, que ela vai, trazendo uma história, uma cartografia desse gesto caminhante, né, que é muito interessante, e aí eu trago aqui para pensar um pouco isso, né, como que a gente ressignifica esses modos de caminhar, como a gente olha para essas formas de caminhar, como que isso se dá de alguma maneira, né, como a gente se percebe nessa relação. Então, aqui eu trago um recorte mais da pesquisadora ao lidar com as situações que estão colocadas na sala de aula, que de alguma forma me afeta, me traz reflexões para pensar que gestos são esses, né? Porque eu acho que mais do que a gente fazer, a gente estar no percurso, é importante que a gente vivencie a experiência e investigue a experiência, né? O Walter Benjamin, ele vai trazer a questão da narrativa, do tempo da narrativa, né? São os tempos travessios, a gente está deixando, ou está construindo nessa relação com as imagens, com a produção das imagens e com o trabalho que a gente desenvolve, né? Seja como arte educador, como professor, como alguém da gestão, enfim. Como que a gente lida com essas materialidades e opera com elas dentro de cada contexto e ressignificando essas experiências como elas vão chegando para nós de alguma forma. Então, concluo e agradeço o pessoal da tecnologia que passou para mim. Obrigada. Muito legal. Bom, então, na ordem aqui,